boa noite. Está no ar o Arquivo de Notícias. E no programa de hoje você vai ver: o orador do Grande Expediente pede obras para melhorar o trânsito. Parlamento aprecia vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Das 33 emendas aprovadas pelos vereadores, metade foi rejeitada. A plenária de segunda-feira teve Marcos da Silva como orador do Grande Expediente. O parlamentar falou sobre o compromisso com a população e destacou temas como trânsito e saúde. Em seu discurso, Marcos da Silva destacou que os vereadores atuam em um poder independente. Em Passo Fundo, são 21 representantes eleitos de forma democrática. Juntos, eles têm a missão de lutar pelos anseios da comunidade. Na opinião do progressista, alguns compromissos partidários atrasam o trabalho na política. O executivo ele não consegue muitas vezes exercer a sua função como deve, porque ele tem que cumprir com os compromissos políticos das coligações, de partidos que coligam simplesmente para arrumar cargos, o tão falado cargo de confiança. A máquina pública está falida justamente por esse número de cargos de confiança e principalmente por ter 35 partidos políticos no nosso país. É uma situação que, se não fazer uma reforma política séria, nada vai acontecer, vai chover no molhado sempre, porque nós vimos logo atrás ali o aumento de impostos, onde 27 deputados estaduais votaram pelo aumento de impostos, que eu sempre comento, é um comentário que eu faço, que foi uma bandidagem. Teve deputados que até o último momento votariam contra o aumento de impostos, mas foi negociado cargos com eles e aí sim eles votaram favorável a mais uma vez o nosso povo gaúcho pagar a conta. Falando sobre trânsito, o parlamentar disse que o caos está longe do fim. O vereador Marcos da Silva acredita que a administração não tem interesse de encontrar alternativas para acabar com o problema que afeta motoristas e pedestres. Na tribuna, a cidade de Santa Maria foi lembrada pela realização de obras importantes. Passo Fundo foi principalmente representada pelo Executivo e pelo Legislativo para ver as melhorias do trânsito de Santa Maria, onde ficou acertado de eles virem e implantarem as tão faladas trincheiras, no caso, mas foi só no disque, porque acabaram não fazendo nada. O trânsito de Passo Fundo ele é bem simples. Se a administração anterior, as administrações anteriores erraram, essa justamente foi escolhida pelo nosso povo para acertar. Então, o que está acontecendo no nosso trânsito é que o nosso trânsito está sendo tapeado. Já a colocação de novos semáforos é vista pelo vereador como uma maneira de organizar o tempo no trânsito e, de forma alguma, deve ajudar a desafogar as vias. Tu pega a Avenida Brasil, em muitos locais, num raio de 400 metros, tem 3 semáforos, é muito. Então, agora está havendo um pouquinho de melhora, o que tem que ser dito, justamente da sincronização dos semáforos, que mudou a empresa, no caso, que fornecia esse sistema, e agora está sendo implantado, está melhorando um pouquinho, mas ainda é em demasia, demais no caso do semáforo. Tem demandas simples para que o nosso trânsito seja um trânsito com mais fluidez. Eu cito muito a Rua Uruguai, logo aqui atrás da Câmara de Vereadores, junto à Escola Eulina Braga, onde poderia ser implantado ou um túnel ou uma elevada para desafogar esse trânsito na UPF, porque o trânsito, principalmente nos horários de aula na UPF, ele fica muito congestionado. Então, seria um gasto, sim, mas um gasto que vai dar resultado. Não adianta você mudar mão e pintar o trânsito, que só vai trancar cada vez mais. O orador do Grande Expediente acredita que a pista preferencial é a solução para o trânsito. Um estudo técnico realizado pelo município apontou a necessidade da obra. A decisão foi descartada pelo Executivo, que quer evitar a retirada de estacionamentos. Eu tenho a minha indicação da pista preferencial, que contempla o transporte coletivo e também
viaturas da Brigada Militar, carro do Corpo de Bombeiros e principalmente ambulâncias que precisam da Avenida Brasil para chegar nos nossos hospitais e que o trânsito Passo Fundo está trancado. Foi contratado, eu sempre comento na tribuna, foi contratada uma equipe de engenheiros em urbanismo da cidade de São Paulo, tá, que fizeram os apontamentos no estudo da mobilidade urbana e rural, onde no apontamento ficou bem claro da necessidade da implantação da pista preferencial para ontem e não para amanhã. E no primeiro momento ela é paliativa. Nós estamos à frente de uma administração que tem que trabalhar em projetos para o futuro de Passo Fundo, principalmente no trânsito, mas a administração gastou mais de R$500 milhão com esse estudo, foram feitos apontamentos pelos engenheiros que fizeram o estudo e simplesmente a administração não o fez porque meia dúzia de pessoas da Avenida Brasil não deixam acontecer as devidas mudanças que tem que acontecer na nossa Avenida Brasil. E hoje é a Avenida Brasil, amanhã também já está complicando o trânsito da Presidente Vargas. A saúde foi o último assunto do grande expediente. Recentemente, Passo Fundo recebeu o título de uma das melhores cidades brasileiras na área. O vereador Marcos da Silva falou sobre o prêmio, pois as filas nas unidades de saúde continuam e faltam especialistas para o atendimento da população. A pessoa necessita do atendimento, ela não tem um especialista, não tem um médico, ela acaba ficando na fila. Então, esse prêmio, sim, de grande valia e que eu valorizo muito, mas nós devemos, sim, esse prêmio ao Hospital São Vicente e ao Hospital da Cidade e, em partes, ao Hospital Municipal, que muitas vezes o Hospital Municipal nem pediatra tem. O veto parcial às emendas feitas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 foi apreciado pela Câmara Municipal. Mas antes da votação, a nossa equipe conversou com os vereadores sobre o conteúdo que foi rejeitado. No mês de agosto, a matéria foi aprovada com 33 emendas. Agora o Poder Executivo devolveu o texto para que o Legislativo faça a análise dos vetos. Ao todo, o prefeito rejeitou 16 propostas. Metade delas é do vereador Sidney Ávila. O pedetista ficou inconformado, pois nenhuma de suas sugestões foi acatada. Eu fico triste de o prefeito Luciano vetar essas emendas, devido à importância delas para a comunidade. Nós votamos a LDO, os vereadores da casa foram unânimes em aprovar essas emendas porque viram a necessidade. O fechamento das quadras de esporte nas escolas hoje é uma necessidade. E, infelizmente, o prefeito Luciano Azevedo usar o argumento de que já está contemplado no plano plurianual, isso é desmerecer a nossa proposição e desmerecer a necessidade da comunidade. Eduardo Pelicioli é outro vereador que discorda da decisão do Executivo de vetar 3 das 6 emendas que ele apresentou. Os pedidos eram para investimentos no SAMU e também em cuidados com os animais. Dobrava o número de castração animais, que hoje é 5.000 castração ano, passaria para 10.000 castração ano. E também nós poderíamos, dentro da política relacionada à pauta animal, tem a previsão da construção de um canil de 400 metros quadrados. Nós sabemos da demanda, 400 metros quadrados não vai atender a demanda e conseguir atender de uma forma satisfatória todas as condições hoje que nós temos, as entidades, os protetores, que não têm onde levar os animais que são recolhidos na rua, que são vítimas de maltrato, atropelamento, enfim. E a outra emenda é a questão da SAMU. Nós temos uma ambulância parada, né, por não ter uma segunda equipe, não ter uma previsão orçamentária para isso. E isso faria que a SAMU tivesse um atendimento ainda melhor, podendo responder mais rápido o chamado da população. O vereador Rui Lorenzato também teve 3 emendas rejeitadas. A justificativa da administração foi de que não havia compatibilidade das solicitações com o plano plurianual. Essas emendas, 3 que eu coloquei, referem-se às grandes necessidades mesmo do que nós temos no interior, ou seja, a reestruturação do parque de máquinas para a Secretaria do Interior, então é a compra de mais máquinas, e também a reestruturação do parque de máquinas
nos distritos através da patrulha agrícola que já existe lá e que nós precisávamos de uma quantidade maior de equipamentos. Isso foi vetado. O que nós temos no PPA constado ali não significa que, por exemplo, a quantidade de máquinas a serem compradas que tenha que ser dividido conforme o plano do PPA nos próximos 4 anos. Pode-se comprar, sim, em um ano uma quantidade maior de máquinas e em outro ano uma quantidade menor. Então, isso é possível de entender. Das 4 emendas da vereadora Cláudia Furlaneto, apenas uma foi vetada. Ela aceitou o parecer contra a construção de um novo centro de referência para Passo Fundo. Não temos nada que atendam as pessoas que vêm de outras partes do país, outros países e até de outras cidades. O que nós queríamos propor? Nós vamos propor ao prefeito, talvez em forma de indicação, ou daqui a pouco vamos buscar um orçamento, uma emenda no orçamento de algum deputado, mas a necessidade que temos hoje é sim ter um espaço de referência para essas pessoas. As pessoas têm chegado em nossa cidade e não sabem para onde vão. Questão específica dos migrantes, que eu posso dizer, chegam aqui sem falar o português, chegam aqui sem referência nenhuma, sem saber para onde vão. Eles acabam sendo acolhidos pelos seus amigos e aí acabam perdendo e demorando muito para conseguir se organizar, para conseguir ter um espaço que possa iniciar a sua vida aqui. Já o vereador Pedro Danelli teve negado o pedido de recursos para a modernização do Hospital Municipal. O parlamentar esclareceu os motivos do veto. Tempos atrás nós fazíamos as emendas e não era obrigação, o executivo não era obrigado a realizar as emendas que os vereadores faziam. Agora, através de um novo procedimento, as emendas que os vereadores fazem, até o limite que cabe ao vereador, o executivo tem que fazer só em caso, que no caso for inconstitucional a emenda. Mas o meu objetivo da minha emenda, como eu tenho 220 mil reais para fazer emendas no orçamento para o ano que vem, e 50% são na área da saúde, nós entendemos que era interessante nós destinar 110 mil para o Hospital Municipal para comprar um aparelho de ultrassom. Mas eu vou trabalhar de outra forma, nesse valor de 110 mil que eu tenho direito em fazer emenda, com certeza se eu não consigo colocar no Hospital Municipal por questões legais de procedimento, eu vou conseguir destinar para outras áreas da saúde do município. Dos 16 vetos, somente um foi para a base governista. O número chamou a atenção dos vereadores de oposição. O representante do grupo argumentou que a conduta tem sido comum na prefeitura. Existe uma insatisfação muito grande de todos os colegas vereadores da oposição, porque existe sim uma perseguição quando se analisa qualquer proposta que vem aqui da Câmara de Vereadores e que vai para o Executivo Municipal. E dentro das emendas aqui que foram apresentadas está muito explícito esta perseguição do Executivo Municipal, porque eu acho que é possível sim um entendimento maior, porque todos os colegas vereadores estão aqui para dar a sua contribuição para melhorar ainda mais a nossa comunidade de Passo Fundo nos seus setores, né? E isso não tá havendo esse entendimento por parte do prefeito municipal. Temos que ver isso, a comunidade está vendo isso, essa grande perseguição, mas infelizmente isso está acontecendo aqui no nosso município de Passo Fundo. O líder da base, vereador Alex Necker, defendeu o governo de Luciano Azevedo. Ele nega que exista qualquer forma de distinção entre os parlamentares. Os vetos, todos eles feitos até o presente momento, sempre foram técnicos. E não beneficiaram nem este, nem aquele vereador e, qualquer forma, vereadores da base ou da oposição. Então, a peça orçamentária, o veto chegou há pouco na casa, a gente vai olhar todos os vetos, vai se posicionar, mas o nosso entendimento, o encaminhamento vai ser pelo acatamento do veto do prefeito, porque nós trabalhamos desde o início de todo o processo pela questão técnica no orçamento. Tanto que nós temos vereadores, inclusive, que são da oposição, que defendem esse mesmo ponto de vista. Defendem, inclusive, que os vereadores não deveriam fazer emendas ao orçamento, porque é uma peça única e exclusiva do Executivo Municipal. Mas vamos analisar com a tranquilidade, dialogar com o conjunto dos colegas da casa e vamos procurar encaminhar da melhor forma possível. E será apreciado em breve outro veto. Está na Câmara de Vereadores o veto parcial do prefeito ao Plano da Educação.
Apenas uma emenda foi rejeitada. O texto ganhou repercussão antes mesmo de ser protocolado na Casa em razão do atraso. O Poder Executivo encaminhou a proposta na véspera da data limite para sua elaboração, que era 24 de junho. Após ampla análise, foi para a apreciação do plenário no dia 19 de agosto. Das 90 emendas apresentadas, 59 foram aprovadas e, consequentemente, encaminhadas ao prefeito. A maioria delas da vereadora Cláudia Furlaneto, inclusive a polêmica questão de gênero. A gente entende sim que é uma educação para a paz, uma educação para a diferença, né? Tem toda uma questão que o Brasil todo discutiu, se criou aí um termo chamado ideologia de gênero, que nunca existiu no plano nacional e nem nos outros planos, e que acabou atrapalhando o processo de construção dos planos nas cidades, sendo que Passo Fundo então ficou uma cidade de referência em respeito, em diversidade, que possamos sim ter nas nossas salas de aula todas as pessoas, homens, mulheres, pessoas com uma identidade sexual diferente da nossa, enfim, que a gente possa respeitar a todos. Mas outra emenda apresentada pela vereadora Cláudia Furlaneto foi vetada. A parlamentar sugeria a criação do Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional até o final do primeiro ano de vigência do plano. Ela foi uma emenda que foi muito discutida aqui na Câmara, inclusive junto ao Executivo. E o Executivo nos indicava que seria, sim, implantado o núcleo. O que não tinha era a data de tempo, né? Então, assim, o que nós vamos fazer agora é acompanhar o Executivo, ver, sim, como é que está o encaminhamento para esse núcleo. Diante deste veto, nós também conversamos com o líder do governo na Câmara, o vereador Alex Necker, que salientou o acatamento de todas as outras emendas feitas pelo Poder Legislativo, o que, segundo ele, demonstra o respeito pelo parlamento, pela população e comunidade escolar. Porque nós tivemos aqui uma construção bastante coletiva dos mais variados colegas vereadores, do conjunto da casa, no sentido de contribuir com a formulação do nosso Plano Municipal de Educação. Com relação ao único veto, a única emenda que foi vetada, inclusive foi amplo, causou bastante debate quando foi encaminhada esta emenda, porque nós temos conhecimento que o Executivo Municipal já trata do assunto no núcleo ligado à Secretaria Municipal de Educação, que é um núcleo de tecnologia. E a emenda encaminhada, ela tenta, através da legislação proposta, criar um núcleo fora da Secretaria de Educação, que ele seja mais abrangente. A justificativa do Poder Executivo Municipal é que isso demandaria uma contratação de pessoas que agora, no momento, pela situação do comprometimento com a folha de pagamento, do orçamento, nós não poderíamos fazer. E que efetivamente já existe uma ação dentro da Secretaria Municipal de Educação que contempla isso. Então o veto se justifica única e exclusivamente pela impossibilidade de dar a esse setor o caráter autônomo, o caráter de uma diretoria, de uma coordenadoria de tecnologia, mas no mesma justificativa do veto a gente já vê a explicação dizendo que já existe o trabalho dentro do núcleo correspondente dentro da Secretaria de Educação. E o Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo e retorna em seguida. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição.
Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Nessa semana, o prefeito Luciano Azevedo esteve na Câmara de Vereadores para falar sobre a mini-reforma administrativa que está sendo planejada. Uma das propostas é reduzir o número de cargos de comissão em pelo menos 15%. Prevê a extinção de alguns cargos de confiança e a readequação da máquina da Prefeitura de Passo Fundo, da estrutura administrativa de Passo Fundo, a realidade nova que o Brasil vive, e por isso viemos à Câmara comunicar aos vereadores dessa intenção. São cargos que nós examinamos com a Procuradoria do município que podem ser agregados. Só vamos reduzir despesas. Reduzir despesas significa retirar despesas daquilo que existe hoje na folha de pagamento. Vamos adequar a máquina para que ela seja mais leve, menos burocratizada e que nós tenhamos um número menor de ocupantes de cargos de confiança. É importante dizer que nós estamos encaminhando a primeira etapa dessa mini-reforma e estamos estudando a possibilidade de ampliá-la num segundo momento, se for necessário. E agora você assiste a reportagem produzida na sessão solene que marcou os 85 anos do 3º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar. Em 1930, o 3º Regimento de Cavalaria foi instituído pelo presidente Getúlio Vargas em Alegrete. A transferência para Passo Fundo ocorreu um ano depois. Em 1967, as polícias passaram por uma reestruturação e a Brigada Militar ficou responsável pelo trabalho ostensivo. Os detalhes foram mencionados pelo tenente-coronel André Giuliani. Naquela época nós éramos uma força policial, né, fazia a segurança, né, do governo do estado, né, era uma força guerreira. Nós tínhamos aviões, nós tínhamos metralhadoras, canhões, nós éramos a segurança do estado do Rio Grande do Sul. De lá para cá, né, a polícia ostensiva, ela se caracteriza como o primeiro anteparo da sociedade. Né? A polícia ostensiva é aquela que dá o primeiro combate, né, e também, né, faz um trabalho, né, principalmente preventivo, para que o crime não ocorra. Ocorrendo, é a primeira que chega, né, junto ao cidadão, aos lares, socorrendo as famílias, a sociedade, né, fazendo com que a norma, né, a tranquilidade se restabeleça. Após a mudança, o 3º Regimento passou a ter atividades externas de policiamento. Na época, a brigada tinha grande atuação em conflitos agrários, através de operações especiais. Nós tínhamos uma área muito grande, né? Nós tínhamos desde Cruz Alta até Erechim. Essas unidades, né, com o tempo foram, né, se emancipando. Hoje nós temos, né, o 13 Batalhão Erechim, o 38 em Carazinho, mas no início, né, principalmente com a economia do Estado, do Brasil, né, com o surgimento de movimentos sociais, principalmente movimentos sem terra, né, foi aqui na nossa região, né, que ele se instalou na antiga Fazenda None. Então, a partir daquele momento, né, nós tivemos, né, um trabalho, né, para defender as propriedades também. Hoje, o foco principal é a proteção da comunidade. O grupo de brigadianos é subordinado ao Comando Regional da Polícia Ostensiva do Planalto. A polícia hoje, ela precisa buscar, né, melhorias no seu atendimento à comunidade. Dentro do 3º Regimento surgiu, então, o 3º BOI, né, através de um desmembramento do nosso antigo pelotão de choque,
né, foi criado o 3º BOI, que foi se agregando outros policiais, né, e hoje faz parte de uma organização forte do nosso estado também. Mas o 3º Regimento hoje conta com além do POI, que é o Pelotão de Operações Especiais, né, o batalhão é outra unidade, o POI faz parte do regimento, que é um pelotão. Nós temos o policiamento de motocicleta, né, que é a nossa ROCAM, que é as rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Nós temos as bike patrulhas. Além disso, nós temos toda a atividade, né, de atendimento de ocorrências. 24 horas, através do telefone 190, os nossos policiais atendem ocorrências em todos esses municípios. A prevenção também está entre as prioridades. Para isso, foi criado o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Por semestre, 800 crianças são formadas. É uma atividade, né, que a Brigada Militar, juntamente com o Colégio Tiradentes, são projetos sociais onde a Brigada Militar está inserida, principalmente além do PROERD, o Bombeiro Mirim, a Brigada Mirim, né, são projetos onde busca, né, através da formação policial militar, levar aqueles preceitos, aqueles princípios, as nossas virtudes como os policiais, a questão da hierarquia, da disciplina, né, para esses jovens, né, estudantes, esses jovens que estão, né, formando o seu caráter. Por isso, né, o PROERD leva então, né, às escolas as informações, né, como o jovem pode, né, resistir à tentação das drogas, do uso de álcool. Também é desenvolvido um importante trabalho nos núcleos de policiamento comunitário. O grande objetivo é aproximar a população dos agentes de segurança. Porque segurança não é só dever do Estado, é responsabilidade de todos, e nós estamos envolvendo as comunidades, né, para que elas também nos ajudem na segurança das suas famílias, da sua comunidade, e que elas possam entender, né, que nós somos a maioria, né, porque a minoria, né, que não cumpre a lei, né, que está, né, cometendo crimes, né, a maioria consegue, unida, vencer, né, a criminalidade, com certeza. O presidente do Legislativo, através da mesa diretora, propôs a homenagem. No dia 7 de outubro, o 3º Regimento comemora 85 anos de atuação em Passo Fundo. O vereador Márcio Patucci parabenizou o efetivo pelo trabalho qualificado. O regimento, que hoje é comandado pelo Coronel Juliani, já teve grandes homens aí que passaram à frente do comando, e é formado então por um conjunto de mais de 380 policiais que atuam na segurança da nossa cidade. Garantir a ordem pública e a tranquilidade dos passofundenses faz parte da atuação do 3º Regimento, e por isso que eles merecem então o reconhecimento da Casa do Povo. A placa de honra ao mérito foi recebida pelo comandante do 3º RPMON. A lembrança se estende a todos que arriscam suas vidas para defender a ordem e proteger a sociedade. Quero iniciar, né, aqueles valorosos brigadianos que aqui chegaram há 85 anos atrás, as suas famílias, né, que de lá para cá, né, tantos policiais, né, tombaram, outros tantos já estão na reserva e já foram para o Oriente Eterno, né? Não estão mais junto conosco nesse plano terrestre, né? E esses policiais que hoje estão na reserva remunerada, que estão na inatividade da brigada, que fizeram a nossa história. Eu quero levar a eles essa homenagem também, né? Mas principalmente aqueles que estão comigo hoje, no meu lado, labutando, né? E levando para a comunidade de Passo Fundo a segurança, a tranquilidade, né? Para que o trabalho possa ser desenvolvido, para que a comunidade possa avançar, né? A nível econômico e social. Então, eu me sinto muito orgulhoso de estar à frente do 3º Regimento nesses 85 anos de história. É uma atividade árdua, difícil, a gente sabe das dificuldades, mas merece, né, todo homem e mulher que trabalham lá, e aqueles que também passaram ao longo desses 85 anos, esse carinhoso abraço dos vereadores. Parabéns ao regimento, parabéns a todos esses homens e mulheres que cuidam, né, dos passofundenses e da nossa cidade. Uma homenagem realizada nesta quarta-feira marcou a história da terceira idade em Passo Fundo. O Parlamento Municipal lembrou os 20 anos de fundação do Departamento de Atenção ao Idoso. A semelhança não está apenas nos cabelos brancos ou nas marcas deixadas pelo tempo. A alegria é a principal característica dos convidados de honra desta sessão solene. Um exemplo é a Dona Hilda, que participa das atividades desde a fundação do grupo. O meu sobrinho
estava no colégio e convidou a minha mãe, que ia começar o DAT, né? E daí eu acompanhei ele desde o primeiro dia e estou até hoje. E não pretendo sair tão logo, só de quando eu morrer mesmo. Já sou presidente há 5 anos, agora sou presidente e rainha e estou indo. Também estão enganados aqueles que pensam que a beleza vai embora com o passar do tempo. Prova disso é Bráulia, que aos 72 anos ganhou o título de Rainha da Terceira Idade. O meu gosto, meu orgulho é que eu gosto de me pintar, gosto de me arrumar bem, ir para os bailes. Me parece que eu não tenho 72 anos, me parece que eu tenho 18, 20. Eu tenho uma vaidade sempre, desde nova. Sempre pretendia, um dia quero ser alguém. E tive a honra de ser agora a rainha do DAT, a rainha regional, né? Para mim é uma grande satisfação. O DAT foi criado na década de 90, justamente com o objetivo de reinserir os idosos na sociedade. Mas foram muitas as mãos que se uniram para a elaboração deste projeto, como lembraram a coordenadora do COMAI e o vereador João Pedro Nunes, o responsável por esta bela homenagem. O professor Agostinho Botti. Foi ele mais um grupo de pessoas entusiasmadas pela vida e percebendo que não existia nada na época que tratasse do idoso de uma maneira mais formal, mais especial. Entre eles o vereador João Pedro, ou então o vereador Luciano Azevedo na época, e mais uma série de pessoas que se preocupavam com idosos. Pensaram em criar esses grupos e foram criados os 3 primeiros grupos. Um na Vila Planaltina, um na Igreja São Vicente e um grupo do interior. Tá? E dali, então, eles foram se multiplicando, crescendo. Eu costumo dizer que no momento que eles lançaram esse projeto, nem eles imaginavam a grandeza do ato que eles estavam fazendo e construindo. E o DAT, como símbolo, se tornou um tênis, aonde os nossos idosos, talvez alguns pela primeira vez, usaram os seus tênis para fazer as suas caminhadas, seus exercícios e chegarem até o grupo. E com isso se resgatou uma história importante da cidade, valorizando a todos eles que ajudaram e hoje continuam ajudando com sua experiência. O Passo Fundo chegando aos seus 158 anos. Então, cada um de nossos idosos na nossa cidade botaram um tijolinho na cidade tão bonita, e uma cidade do Teixeirinha, uma cidade da Jornada de Literatura, do folclore, né? Então, nós estamos aqui hoje homenageando a vida. Essa homenagem é extremamente importante, porque o idoso na sociedade, ele ainda costuma ser rejeitado. Nós ainda vemos muitas pessoas dizerem o que esse bando de velhos sai para a rua, sabe, quando deveriam estar em casa. Por que ocuparem a fila do banco? Por que ocuparem os transportes? Só porque não pagam? Então eu acho que essa homenagem é muito importante para demonstrar a valorização do idoso. Que nós somos pessoas que fundamos essa cidade, que os idosos trabalharam na construção de um projeto que hoje é realidade, de um projeto que hoje está confirmado. E o idoso de hoje não é um idoso parado, é um idoso autônomo, com vontade de viver e de continuar a construir a sua história. Com o Departamento de Atenção ao Idoso, já são 3.000 integrantes, divididos em 49 grupos, 10 oficinas e um programa de governo. Tudo para proporcionar a cada dia uma nova experiência. Nós costumamos dizer que os nossos grupos são grupos de convivência. E o que é convivência? É conviver, é estar entre família, é estar junto com as pessoas, é despertar o gosto pela sociedade, pelo sair de casa, por buscar novos valores e não ficarmos mais parados em casa, né? Fazendo crochê ou atrás do fogão a lenha. É hora do despertar do idoso para a vida, para a sociedade. A gente renova, é uma coisa muito boa. Quem não vai está perdendo tempo mesmo, é o que eu falo. Como você viu, o sucesso do departamento foi reconhecido pela Câmara e pelo vereador João Pedro Nunes, que ao longo de seus 3 mandatos, muito tem feito por esta parcela da população, carinhosamente chamada de melhor idade. Nós criamos, nos anos de 2002, por lei, a Política Municipal do Idoso em Passo Fundo. Também criamos aí a lei que dá a isenção ao idoso naquela época, né?
os 20% dos idosos nas políticas públicas habitacionais do município, né? Criando a Semana Municipal do Idoso por lei, né? E outras indicações, sugestões aos poderes executivos daquela época até os dias de hoje, para que nós possamos sim ir construindo, juntamente com o Conselho Municipal do Idoso, a política pública do idoso. E a última e a importante sugestão que nós demos ao Executivo, a criação do Fundo Municipal do Conselho do Idoso, buscando recursos para as políticas públicas das casas de longa permanência e fortalecendo também com a estrutura cada vez melhor aos grupos de terceira idade que hoje são o DAT. E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma ótima noite para você e até a próxima semana.